Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. Esse é o segundo episódio aqui do meu podcast e hoje eu queria falar um pouquinho sobre planejamento. Bom, o ano começou, você deve estar escutando esse episódio por volta do dia 9 ou 10, que provavelmente é quando vai sair esse episódio. Eu estou gravando uns 2 dias antes, dia 8, e todo começo de ano as pessoas costumam fazer as suas resoluções, né? Esse ano eu quero perder peso, esse ano eu quero aprender um novo idioma, esse ano eu quero praticar mais exercício, viajar. Tudo isso faz parte de planejamentos de começo de ano que as pessoas normalmente fazem. E a ideia desse episódio meio que se deu de várias conversas que eu tive já nesse começo de ano falando sobre planejamento e por que fazer, né? Eu tive uma conversa já com minha esposa sobre planejamento e eu comecei o meu primeiro dia no trabalho do ano conversando com alguns colegas sobre planejamento. E um deles me perguntou: Felipe, quais são os seus planos, suas metas para 2020? E eu disse que eu não tinha planos ou metas. Geralmente as pessoas costumam ficar bem assustadas quando conversam comigo, por exemplo, e dizem, e eu falo isso, né? Não tenho um plano agora, uma meta. Deixa eu me explicar melhor. Muitas vezes as pessoas fazem esse tipo de coisa por ser um costume e por acreditarem na ideia idiota de que o ano novo começou e alguma coisa de fato mudou. Na verdade, não. Você vai começar uma outra contagem de tempo. Nada efetivo realmente mudou, né? Nada mais vai acontecer além de os feriados se repetirem e você continuar vivendo. Não estou dizendo que para você enxergar isso como uma coisa pessimista, mas de fato nada mudou. A única coisa que aconteceu é que você está mais velho, passou-se mais um ano, a gente mudou a década e começou mais um momento. Mas isso não significa nada para essa ideia de planejamento. Eu acho que se você vai planejar alguma coisa, você pode começar a qualquer momento do ano. Você não precisa esperar 2020 para começar alguma coisa. Bom, e as pessoas costumam fazer esse tipo de coisa e no fim do ano elas acabam ficando extremamente frustradas quando elas pegam as suas listas e elas olham que não fizeram nem 10% daquilo que elas se propuseram a fazer no começo do ano. Então, isso acaba sendo triste. E aí as pessoas falam, mas Felipe, você não faz nenhum plano nunca? Claro que não. Eu me casei no ano passado e eu fiz a minha primeira viagem internacional no ano passado. Isso, obviamente, exigiu de mim que eu tivesse um planejamento específico. Eu e a minha esposa, nós planejamos todo o nosso casamento e a nossa viagem em 9 meses. Foi muito tempo, mas a gente tinha uma meta, a gente cumpriu essa meta em meio a vários contratos e tudo que ia acontecer. Afinal de contas, foi um casamento. O que eu quero dizer com isso é que eu não estou dizendo que você não deve planejar. Eu só estou dizendo que você precisa se planejar para algumas coisas. Não se planeje para tudo, sabe? Primeiro, porque você não sabe o que vai acontecer. A sua visão de certas coisas pode mudar ao longo desse tempo. O seu sonho pode mudar no meio do caminho. Ou outras oportunidades podem acontecer ou não. Pode ser que não aconteça nada também e, ok, o plano que você fez vai dar certo, sabe? O que eu estou dizendo é que algumas pessoas, por serem muito metódicas, elas precisam desse plano e cumprir passo a passo desse plano quando você não precisa necessariamente. Não estou dizendo para você não fazer nenhum tipo de plano, de novo. Eu estou falando que é a forma como eu me porto e como eu penso. Eu não sou um cara muito disciplinado. Então, eu não consigo traçar planos de longo prazo, por exemplo. Para dizer que eu não planejei, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça, por exemplo, é que eu quero ler mais livros esse ano. Mas eu não coloquei, eu quero ler 400 livros esse ano. Não, eu quero ler mais livro do que o ano passado, sabe? Porque aí, vamos supor que eu colocasse uma meta. Eu preciso ler 50 livros esse ano. Eu ia ter que
colocar, para ler 50 livros no ano eu vou ter que ler tantos livros por semana, tantos livros por mês, e isso acaba se tornando uma rotina, isso acaba se tornando uma obrigação, e para mim perde o encanto da leitura. Eu amo ler, mas não é toda hora que eu quero ler. O que acontece é que nos momentos que eu quero ler, eu leio por muito tempo. E depois talvez eu fico 2 ou 3 dias sem ler, mas depois eu volto a ler de novo, ou dependendo do que eu estou lendo, se o livro for interessante, eu leio ele muito rapidamente. Então é você encontrar esse equilíbrio. É uma palavra que eu gosto muito e eu uso praticamente em tudo na minha vida, que é equilíbrio, né? Não se comprometa com 1 milhão de coisas, porque você não vai conseguir cumpri-las. Todas elas, pelo menos, não. Então, se é que você precisa fazer planejamento para algumas coisas que não são tão metódicas, planeje curtos prazos, sabe? Planeje coisas pequenas e coisas que são possíveis de serem feitas, para que você não se frustre. Por algum tempo da minha vida, eu fazia planejamentos de começo do ano e tal, eu tinha todo esse negócio que todo mundo tem, mas em algum momento eu falei, cara, isso não tá fazendo nada por mim, eu só chego puto no fim do ano porque eu não fiz nada do que eu planejei, porque a vida tomou outros rumos e eu só tô ficando puto ao final de cada ano, quando era pra eu ficar feliz, porque eu adoro Natal. Bom, e já que eu falei de Natal, não se esqueçam, aqui no feed do Coffee X está saindo o The Best Life Podcast, que é o podcast que eu faço com o Thiago Messias, e o episódio passado foi o nosso especial de Natal. E aí vocês podem ver lá como eu adoro o Natal. Voltando ao assunto que eu estava falando, a ideia é você encontrar o equilíbrio em coisas que precisam de fato ser planejadas, sabe? Vamos supor que você quer fazer uma viagem. Sim, aí sim é necessário um planejamento. Você quer viajar em novembro, por exemplo. Você já precisa se programar para guardar uma grana, você precisa se programar para comprar passagem antecipada, principalmente se a sua viagem for de avião. Você precisa comprar passagem antes, porque passagem é muito caro. Você vai, sei lá, juntar grana para comprar um AP, você vai juntar grana para comprar um carro. Esse tipo de coisa são coisas que são mais exatas, assim, que você realmente precisa de valores e coisas para se programar. Quando eu digo não colocar metas, é você não se preocupar com coisas que são coisas simples da vida, sabe? Não coloque uma meta de tipo, putz, eu preciso ler 1000 livros esse ano, eu preciso, sei lá, vou praticar exercício, eu preciso fazer todos os dias e se eu perder um dia eu já vou ficar puto, entendeu? Esse exercício é bom? Sim, mas às vezes tem um dia que você não tá afim, cara, e é ok você não ir, sabe? Se você tiver numa dieta, sabe? Eu sei que tem uma galera que tem problema com perder peso, com estar saudável mesmo, assim e tal, mas aí as pessoas entram numa noia de não ter abertura nenhuma, sabe? Como se um dia, uma coisa que ela comer, ela vai perder a dieta inteira, entendeu? Então, eu acho que o equilíbrio é uma coisa interessante. Esse episódio está parecendo coisa de coach e acho que vou parar por aqui, mas falando sobre isso também, eu escrevi um artigo pequenininho no Medium sobre isso, e eu escrevi o artigo em inglês porque eu também escrevo, eu sou redator e eu escrevo em português e em inglês às vezes, e para praticar o meu inglês, às vezes eu escrevo alguns artigos lá em inglês. E o artigo que eu escrevi se chama Who Cares About Planning, que é o nome desse episódio, Quem se importa com planejamento. Então, se você quiser dar uma forcinha, entra lá no medium.com.br e procura o meu perfil por lá, Felipe Xavier. Eu vou deixar linkado aqui no post também para você conseguir acessar. Eu também estou lançando os episódios aqui do Coffee X lá no Medium. Então, se você quiser comentar, falar qualquer coisa sobre o episódio, mandar um recado para mim, você pode mandar ou pelo Medium ou pela página do Instagram, tanto a minha, que é @lipbxavier, ou você pode entrar também e seguir a página do Coffee X, que é o @coffeex
podcast, também está listado aqui na postagem. Bom, acho que eu vou ficando por aqui. Vou fazer mais episódios nesse formato, mas provavelmente os próximos episódios eu já vou ter gente aqui comigo, alguns convidados. Então fiquem ligados porque tem muito episódio para ser feito. E espero que vocês tenham curtido e até!